Olá, graça e paz. Boa noite. Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje é dia 30 do mês 7 de 2020, calendário gregoriano. Quinto dia da semana. Aqui são 19 horas e 15 minutos. E vamos tratar hoje de um tema que está em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, diz assim: e cantavam um novo cântico dizendo: digo és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste homens para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, até aí o texto sagrado. E aí eu vou refletir um pouco sobre estas duas palavrinhas, reis e sacerdotes. Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Primeiro eu vou pegar a palavrinha sacerdotes. Sacerdotes, a ideia do sacerdócio. Eu acredito que a Reforma Protestante, 1517, destacadamente o Martinho Lutero, e os reformadores, que não era só ele, eles popularizaram a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. E, naturalmente, no próprio contexto da Reforma Protestante, estava a igreja de então, a igreja católica, que tinha o seu sacerdócio, E o sacerdócio da igreja católica era somente os ministros, que eram sacerdotes. É tanto que o ministro da igreja católica é chamado de sacerdote, a exemplo do judaísmo. E, naturalmente, os reformadores, estudando as escrituras, que adotaram só a escritura, somente a escritura e não a tradição, eles chegaram à conclusão de que o conceito católico, acredito que na época, era de que a igreja era o sacerdócio, Somente os ministros formavam a igreja. O povo, que eram os leigos, não lembro bem o conceito que havia a respeito dos leigos, Mas era assim, chamado de clericalismo, ou seja, só o clero formava a igreja, só o clero era o sacerdócio. Portanto, só o clero poderia ter a Bíblia, porque só eles poderiam, vamos dizer assim, interpretar corretamente a Escritura. Então, nessa controvérsia que se travou em torno da Reforma Protestante, os reformadores contra os doutores católicos, e tem muitas coisas naturalmente, mas eu quero hoje destacar somente isso, que o sacerdócio universal de todos os crentes, que é uma doutrina que, segundo se diz, ela derivou da Reforma. E temos que ter muito cuidado, porque hoje, no meio evangélico onde eu vivo e tenho vivido, eu percebo que alguns segmentos da igreja chamam o pastor de sacerdote. E parece que não tem nada a ver, que não é muito importante isso aí, mas é muito importante, porque implica num desvio doutrinário. Porque, na verdade, apesar de que o pastor da igreja no Novo Testamento, que é chamado de presbítero e bispo, ele exerce praticamente as mesmas funções do sacerdote do judaísmo, mas
nós não encontramos em nenhum lugar do Novo Testamento o ministro da igreja sendo chamado de sacerdote, porque seria um erro, porque na verdade, realmente o pastor não é um sacerdote, como era no judaísmo, e os reformadores estavam certos. Na verdade, todos os crentes são sacerdotes. O que é um sacerdote? Um sacerdote é um mediador entre duas partes. Então, por exemplo, no judaísmo, os sacerdotes eles eram mediadores entre o povo e Deus. Se alguém do povo quisesse ir a Deus, ele tinha que ir ao sacerdote, e o sacerdote mediava o relacionamento entre Deus e o povo, né? O povo, a pessoa, o leigo, né? O laós, ele ia ao sacerdote levar, por exemplo, um animal para sacrificar, e aí ele tem que sacrificar o animal lá diante do sacerdote, e o sacerdote ele tomava o sangue do animal e aspergia o altar, aspergia na base do altar, e tinha todo aquele ritual. Mas o sacerdote do Antigo Testamento era mediador, havia uma casta sacerdotal, porque os sacerdotes eram da tribo de Levi, só que não somente eram da tribo de Levi, eles eram da família de Arão, né? Os filhos de Arão eram sacerdotes, a partir de Arão. Então, portanto, o sacerdócio do Antigo Testamento, do judaísmo, era chamado tanto sacerdócio levítico, mas mais apropriadamente como sacerdócio araônico. E essa é a diferença entre o cristianismo e o judaísmo, né? No cristianismo, no Evangelho, no Novo Testamento, o ministro da igreja não é chamado de sacerdote porque ele não é, né? No Novo Testamento, nenhum crente precisa que o pastor seja mediador entre ele e Deus, porque todo crente tem acesso diretamente a Deus. Todo crente tem acesso diretamente a Deus. Então, quero citar algumas escrituras aqui a respeito dessa tese. Por isso que quando Apocalipse 5, 10, diz assim: para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. E aí eu quero mostrar que eu estou falando do sacerdote, eu vou falar sobre os reis, né? A condição do crente, do cristão, seguidor de Jesus, ser sacerdote, eu creio que é algo que passou a valer a partir daquele tempo. A partir do momento que foram constituídos, que Jesus constituiu a igreja, a partir daquele momento, todos os crentes passaram a exercer o seu sacerdócio. E aí, vamos ver algumas escrituras sobre isso. Por exemplo, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 5, ele diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, olha o sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, quando ele fala aqui de casa espiritual, ele está fazendo um contraponto com o templo de Jerusalém, né? O templo de Jerusalém era uma casa, só que não era uma casa espiritual, era uma casa física. Ele falou aqui então que no Novo Testamento a igreja é uma casa espiritual, onde cada crente é uma pedra da construção. E o objetivo dessa casa espiritual, que é a igreja, é oferecer sacrifícios, como no Antigo Testamento também era oferecer sacrifícios. Só que esse sacrifício aqui, ele diz, são sacrifícios espirituais. Então não são sacrifícios físicos, são sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas ele fala sacerdócio santo. Então, quando ele está falando de sacerdócio aqui, ele não está falando só dos pastores, né, dos presbíteros ou dos bispos, mas está falando de todo crente, toda igreja. E aí quando ele chega no verso 9, né, 1 de Pedro 2,9, ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Olha, sacerdócio real, né? Quando ele tinha dito ali sacerdócio santo, agora ele está falando em sacerdócio real. Ou algumas traduções acho que coloca assim, uma nação de sacerdotes, né? Os sacerdotes que são reis sacerdotes, sacerdócios reais, tem essa conotação de que são sacerdotes, mas também são reis, né? Parece Melquisedeque, que era rei de Salém e era sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo. Aí diz aqui, sacerdócio real, a nação santa,
o conceito de nação, o conceito de nação da igreja não é, convencional, é uma nação espiritual. Aí vem aqui, povo adquirido, foi comprado com o sangue de Jesus. Para que anuncieis, né? Então aqui é a função da igreja, né? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, e aí eu tô querendo mostrar o seguinte, que quando Apocalipse 5:10 diz que Jesus comprou com o seu sangue, né? Porque foste morto, é o cordeiro, né? Foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, povo, língua e nação. E os fizeste reis e sacerdotes. Então, eu estou mostrando aqui o seguinte, que o exercício do sacerdócio é a partir do momento que a pessoa se converte. Ela já se torna um mediador, né? Não mediador dentro da igreja, mas a pessoa se torna um mediador pelo seguinte, a igreja ela é sacerdotal, né? Por isso que ele diz aqui, o sacerdócio real. Quem é sacerdote é mediador. Mediador entre duas partes. A igreja é mediadora entre quem? A igreja toda, não só os pastores, é mediadora entre o mundo e Deus. Eu sei que 1 Timóteo 2:5 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Todavia, todo o livro de Hebreus apresenta Jesus como sumo sacerdote. Ele é sumo sacerdote de uma nova ordem sacerdotal. Não o sacerdócio levítico nem araônico do Antigo Testamento, mas é um outro sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque. E ele explica lá que, enquanto que o sacerdócio araônico ou levítico era da tribo de Levi, o sacerdócio de Jesus era da tribo de Judá, né? Porque Jesus, nosso Senhor, procedeu de Judá, né? Tribo da qual Moisés não falou nada a respeito de sacerdócio. Então, Jesus é o sumo sacerdote de uma nova ordem sacerdotal, que não é o sacerdote do Antigo Testamento, levítico e araônico, mas é o sacerdócio de Melquisedeque. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está repetido várias vezes em Hebreus. Então, Jesus é o sumo sacerdote, porque abaixo dele os discípulos todos são sacerdotes, né, que é o que ele está falando aqui. E sacerdote é mediador. Então, a verdade é a seguinte, é que a verdade é que o mundo não convertido, o mundo secular, os seres humanos naturais, não têm acesso a Deus, né? Isso é a verdade que é duro de dizer, né? Principalmente de aceitar, né? Mas o acesso a Deus não é permitido aos seres humanos naturais, por causa do pecado, né? Estão separados de Deus, por causa do pecado. Mas à medida em que o ser humano se arrepende, né, e crê em Jesus, ele se reconcilia com Deus, né? Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa que é reconciliada, ela passa a fazer parte desta nova ordem sacerdotal de Melquisedeque, cujo sumo sacerdote é Jesus. E aí, ela passa a ser uma mediadora, não no sentido da salvação, né? Porque, na verdade, só existe um Salvador que é Jesus. Mas no sentido que ela pode interceder, né? O crente que é discípulo de Jesus, ele tem acesso a Deus. Quando Jesus expirou no Calvário, o véu que impedia o acesso ao Santo dos Santos no Templo de Jerusalém, o véu foi rasgado de cima a baixo, para mostrar que agora o ser humano tinha acesso à presença de Deus, mas não qualquer ser humano, somente o ser humano que é discípulo de Jesus, que se converteu, que se arrependeu, que se tornou discípulo de Jesus, né? E então, por isso que todo crente é um sacerdote, porque todo crente tem acesso à presença de Deus por meio do nome de Jesus, e ele pode chegar lá e pedir a Deus em favor do mundo, em favor do seu vizinho, em favor do seu parente que não é convertido, porque o que não é convertido não tem acesso, continua vedado à presença de Deus, né? Continua vedado ao acesso dessa pessoa. Por isso que o sacerdócio é exercido a partir do momento que a pessoa se converte. Outro texto aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2:1. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2:1. Ele diz assim. 1 Timóteo 2:1 diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo. Eu acho legal esse antes de tudo aqui, né? Que se façam súplicas, orações, intercessões. Interceder é se colocar entre duas partes.
entre, né, interceder. E ações de graça por todos os homens. Aqui está falando, né, para Timóteo, que é o pastor dessa igreja, que ele está aqui orientando. Então, por todos os homens. Então, a igreja deve, então, se colocar para interceder através da oração por todos os homens. Por quê? Todos os homens não têm acesso à presença de Deus, mas a igreja tem acesso através do nome de Jesus. Aí ele vai dizer, né, pelos reis e por todos que estão em eminência, ou que exercem autoridade, né? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, eu quero destacar esse fato aqui, de que ele está dizendo que deve-se fazer intercessões por todos os homens. Isso é função sacerdotal. Então, o crente tem uma função sacerdotal. Eu percebo que no Novo Testamento, as maiores admoestações para que a igreja ore, para que o crente ore, é em favor dos outros crentes, né? E súplica por todos os santos. Eu creio que é Efésios 6,18 que diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. E aí diz assim, e súplica por todos os santos. Então, ora uns pelos outros. Né? Há muita ênfase na oração da igreja, dos crentes individualmente, em favor uns dos outros, ou seja, pelos próprios santos, porque Satanás vem para cima, né? Agora, também aqui, já desse 1 Timóteo 2:1, ele está dizendo que é para fazer intercessões por todos os homens. Por quê? Nem todos os homens têm acesso à presença de Deus, só realmente quem é discípulo de Jesus, e nesse caso aqui exerce uma função sacerdotal. Então, a função sacerdotal da igreja, ela já começa a partir do momento da conversão, né? E aí, por exemplo, o entendimento de muitos crentes, provavelmente, é assim. Eu não vou orar porque eu não tenho nada a pedir a Deus, eu não estou pensando em nada, por que eu vou pedir a Deus? Penso que oração é pedir alguma coisa a Deus. Na verdade, orar é também pedir a Deus que salve as pessoas que não são salvas, né? Interceder pelos que estão de fora, que não podem interceder por si mesmos, e também pelos santos, porque Satanás está vindo para cima. É uma guerra. A oração é uma arma de guerra. Então, guerra em favor nosso, em favor do mundo, em favor dos outros crentes também. Então, é um dever do crente orar. Crente que não ora está prevaricando. Né? Lucas 18 começa dizendo assim, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E coloca Satanás no contexto. Então, quando o Cordeiro comprou homens de toda tribo, povo, língua e nação, ele os fez sacerdote, reis e sacerdote. Estou falando de sacerdote agora. João 14,6, ele diz assim, foi por isso que Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nem o ser humano tem acesso a Deus, a não ser por meio de Jesus. E o acesso por meio de Jesus, só tem acesso por meio de Jesus quem é seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, tem aliança de salvação com ele e o serve. Então, é por isso. Mas o que eu quero destacar é o fato de que a condição de sacerdócio, ou de sacerdote que a igreja e o crente exercem, é a partir do momento da conversão. Agora eu quero destacar, o segundo ponto ele fala assim, e os 6 reis e sacerdotes. Aí ele diz assim, né? Apocalipse 5:10, assim, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. É interessante, ele não falou mais nada de sacerdote, ele falou, eles reinarão sobre a terra. E ele coloca o reinarão no futuro, né? Reinarão, está no futuro. Por que eu quero falar isso? Porque já vi crente, né, talvez bem intencionadamente, mas erradamente, dizendo o seguinte, olha, nós já estamos reinando sobre a terra. Jesus nos fez reis, então nós estamos reinando, vamos reinar sobre a terra agora. Isso não é verdade. Né? Os crentes não reinarão sobre a terra agora, não é a hora de reinar. Esse reinarão está no futuro, Apocalipse, né? João escreveu o Apocalipse lá pelo ano 96, entre 95 e 100. Então ele está no futuro. Os crentes não estão reinando. A condição de reinar, de rei e de reinar sobre a terra não está acontecendo agora, só o sacerdócio. A condição de sacerdote sim, mas de reinar não. Então ainda estará no futuro. Então ninguém venha se equivocar achando que o crente pode reinar agora sobre a terra. Porque não pode, não é hora de reinar. Reinar só no futuro. Eu vou mostrar quando.
Essa questão do crente reinar, eu quero começar com o texto em Mateus capítulo 25. Mateus 25, 34. Onde Jesus diz o seguinte, ó, Jesus diz assim, Mateus 25, 34. Agora eles reinarão sobre a terra. Eu vou mostrar aqui nesse versículo quando é que os crentes reinarão sobre a terra. Quando é que eles começaram a reinar. Né? Então diz assim, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha, isso aí é a vinda de Jesus, né? Quando Jesus vier, na vinda da parousia, então, aí ele vai dar esse reino, e os crentes reinarão. Mas nesse momento agora, os crentes não estão reinando agora. Né? E não é hora de reinar agora, é hora de o sacerdócio, mas de reinar não. Então, ninguém venha ser enganado, porque um dos conceitos de pecado, creio eu, é você querer receber a sua herança antes. No caso, por exemplo, o filho pródigo, ele quis receber a herança antes da hora. Isso é pecado. Né? Satanás, ele tende a tentar induzir o crente, ou qualquer ser humano, a receber agora uma coisa que ele vai receber só depois, né? Fora de hora. Por isso, na tentação, ele quis induzir Jesus a se alimentar antes da hora. Ele tentou Jesus a se apresentar como Messias para Israel antes da hora. E ele tentou fazer Jesus assumir o governo do mundo antes da hora. Então, um conceito de tentação Satanás vai tentar lhe induzir a fazer algo antes da hora certa. Então, essa não é a hora de reinar. Quando os crentes estão querendo reinar agora, estão caindo numa tentação de Satanás, né? Querendo receber a herança antes da hora. Vai chegar a hora de reinar. Então, eu estou mostrando aqui nesse versículo de Mateus 25, 34, que Jesus, quando ele vier, aí ele vai dar o reino, né? Recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É quando ele vier. Mas a forma, como é que os crentes reinarão? Eu coloquei aqui a forma em que os crentes reinarão. Eu quero destacar aqui em Lucas capítulo 19, né, na parábola das 10 minas. Eu vou ler só alguns versículos. Tá? Novamente, né? Que é a vinda de Jesus. Quando ele conta essa parábola das 10 minas, mas vamos ver o verso 15, diz assim: e aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, isso é a vinda de Jesus, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Aí veio o primeiro, aí diz assim, verso 17. Não, veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem-estar, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. Olha só. Né? Aí eu sempre digo assim, a autoridade política Jesus vai dar para a igreja quando ele voltar, na vinda, na parousia. Então, esse crente aqui, ele disse, olha, você vai ter autoridade sobre 10 cidades. É assim que eles reinarão sobre a terra. A igreja, os crentes reinarão. Né? A autoridade sobre 10 cidades. Uma região, né, vamos dizer, um estado que tem 10 cidades, isso aí vai ser a hora de reinar. Reinar literalmente na área política, é isso aí. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. Então, enquanto um recebeu a autoridade para reinar sobre 10 cidades, esse outro recebeu a autoridade para reinar sobre 5 cidades. Isso é o reinarão sobre a terra, significa o significado disso aqui. Quando Jesus vier, na vinda, na parousia de Jesus, é que ele vai dar a autoridade política para os crentes reinarem. É nesse tempo que os crentes reinarão, mas não é a hora de reinar agora. Muito bem. Ainda em Apocalipse 2:26, Jesus está falando aqui para a igreja de Tiatira. Só ele termina dizendo a recompensa, né, dessa igreja. Ele vai dizer assim, Apocalipse 2:26: e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha só, autoridade sobre as nações, né? E com vara de ferro as regerá,
e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe a estrela da manhã. Então, isso é o que significa, eles reinarão sobre a terra no futuro, não é agora. Né? Ele está falando aí para essa igreja aí. Agora, vamos avançar ainda para Apocalipse capítulo 20. E eu vou mostrar aqui os versículos de... a partir do 4. Apocalipse 20, verso 4, diz assim: E vi tronos. O apóstolo João viu tronos, né? E assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. Aí vem. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está mais uma informação sobre a questão do reinar. Né? Quando Jesus vier, sabemos que quando Jesus vier, a parousia, a vinda de Jesus, acontecerá concomitantemente com a ressurreição dos justos, né? Porque haverá a ressurreição dos justos, que é o que ele está enfocando aqui agora. E estes justos se levantarão do túmulo, Jesus, eu ressuscitarei no último dia. Jesus fala repetidamente isso, em João capítulo 6. Aí diz aqui, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o período agora, o período do reinarão, o período de tempo em que eles reinarão, aqui está definido em 1000 anos, é o milênio. E como João está tendo essa visão, ele está vendo isso no futuro. Ele disse, não, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É como ele está tendo a visão, ele está vendo o que está acontecendo. Então ele diz assim, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ele está vendo isso acontecendo na visão. Ou seja, quando diz que Jesus comprou homens de toda tribo, povo, língua e nação, né, com a sua morte, com o seu sangue, e que ele os fez reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Ele está vendo nessa visão que eles reinarão quando Jesus vier, e que ressuscitar os mortos, e esses mortos ressuscitados reinarão durante 1000 anos, que é o tempo em que Jesus também estará reinando na terra, né, o milênio. Jesus estará reinando na terra diretamente de Jerusalém, mas como vimos na parábola das minas, os crentes serão governantes do mundo. Então, um crente será presidente dos Estados Unidos, outro crente será presidente do Brasil, outro crente será governador de São Paulo, e assim vai, né? O outro será prefeito da cidade tal. Ou seja, cada um, a recompensa é a autoridade sobre as nações, que quando ele diz no genérico eu lhe darei a autoridade sobre as nações. Mas não é assim, olha, toda guerra terá autoridade sobre as nações, não, porque Deus é organizado, né? Será um sistema organizado. Então, tu assume a autoridade sobre 10 cidades, e você sobre 5 cidades. Então, o sistema do governo mundial, como está estabelecido hoje, que eu acredito que hoje é Satanás que reina, e que os governantes das nações são um mero fantoche na mão de Satanás e do seu governo de anjos caídos, mas quando Jesus vier, vai ser a igreja que vai governar. Essas posições de autoridade. Naturalmente, a igreja ressuscitada com o corpo imortal. Seremos imortais como esses anjos hoje caídos que estão aí governando de maneira invisível e governando, né, manipulando os seres humanos que estão no poder. Por isso que realmente existe um governo secreto, existe. Invisível, né? São os anjos caídos que estão governando e que os governantes humanos são meros fantoches nas mãos deles. Claro que não é mero fantoche, né? O ser humano tem responsabilidade, só que eles são seduzidos e induzidos, até inconscientemente muitas vezes, mas o diabo aproveita a tendência que há no coração do ser humano já. Então, mas o que eu quero dizer os crentes reinarão sobre a terra no milênio, 1000 anos, está definido aqui o tempo de 1000 anos. Aí vai, continua, verso 5, Apocalipse 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem autoridade a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aqui ele já fala de sacerdote, né? Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Olha, aqui ele fala do sacerdócio.
aqui, por esse versículo aqui, daria até a entender que também o sacerdócio só seria exercido durante o milênio, né? A partir do momento que Jesus é. E pode até dar a entender isso aqui, embora os versículos que eu citei também dão a entender que o sacerdócio já podemos exercer hoje, ou seja, a mediação, né? Mas é claro que há vários aspectos do sacerdócio que só serão exercidos quando Jesus estiver reinando também, né? Não descarta aqui. Aí diz assim, e reinarão com ele 1000 anos. Então, novamente, ele repete, ele repete aqui essa expressão, que eles reinarão durante 1000 anos. Então, está estabelecido que é o tempo em que eles reinarão sobre a terra. 1000 anos, durante o milênio, em que Jesus estará governando a terra. Mas eu quero concluir com um versículo em Apocalipse, capítulo 22, onde ele está falando da cidade da Nova Jerusalém, né? A cidade santa da Nova Jerusalém, que desceu do céu, ataviada com a noiva para o seu noivo. E é realmente um grande mistério como é que essa cidade desce do céu, né? Como é que uma cidade pode flutuar. Há muito mistério em torno dessa cidade. Parece que aquilo que era espiritual, que era casa espiritual, agora se materializou numa construção, né? Onde pessoas estão lá, o nome dos 12 apóstolos, dos 12 patriarcas, filhos de Jacó, né? Nas portas, sobre a cada uma das 12 portas, tem o nome de um dos apóstolos, né? E sobre cada um dos fundamentos da cidade também, um dos 12 patriarcas. É uma cidade misteriosa. Eu espero numa outra oportunidade de falar sobre a cidade. Mas agora eu só quero destacar o seguinte. O verso 5 diz assim, Apocalipse 22, 5. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Aqui, eu acho isso aqui muito tremendo, porque, para mim, aparentemente, o livro de Apocalipse terminaria aqui, ó. E reinarão para todo sempre. Agora não é mais 1000 anos não, né? Não reinarão 1000 anos, agora sim reinarão para todo sempre. Por que essa expressão é interessante? Ela é interessante pelo seguinte, ó. Quem é acostumado com os contos de fadas, tem afinidade com os contos de fadas, sabe que os contos de fadas, eles terminam assim. E viveram felizes para sempre. Né? Os contos de fadas sempre terminam assim. E viveram felizes para sempre. E eu acredito que essa expressãozinha, e viveram felizes para sempre, ela toca em alguma corda da alma humana. Porque essa expressão que está em Apocalipse aqui, 22:5, termina assim, e reinarão para todo sempre. É o equivalente a e viveram felizes para sempre. Ou seja, a história da Bíblia é um conto de fadas. Só que, naturalmente, nós aprendemos que os contos de fadas são lendas e mitos, né? Alguma coisa inventada da mente humana para entreter crianças. Porém, acho que não é só isso, né? Eu acho que o atrativo que há dos contos de fadas é que eles refletem uma realidade que já existiu, né? O mundo dos contos de fadas é um mundo mágico, é um mundo de magia, né? Só que a magia é do bem. Não, naturalmente tem do bem e do mal, né? Sempre tem a feiticeira, mas tem o príncipe encantado, tem a princesa da torre guardada por um dragão, todas aquelas histórias. Então, o mundo dos contos de fada é a verdadeira história da humanidade. É a história que está registrada na Bíblia. Só que, naturalmente, há várias... O ser humano, quando ele procura adaptar isso para a sua própria visão, há muitas fantasias. Mas a história da Bíblia é um conto de fadas, no sentido que é um conto de fadas real. E que existiu e existe mesmo um mundo mágico, semelhante ao do conto de fadas. Mas assim como todos os contos de fadas terminam dessa maneira, e viveram felizes para sempre, né? Geralmente aparece assim o príncipe no seu cavalo branco levando a princesa, né, para morar no castelo. Isso aqui é a Bíblia, né? Na verdade é a história da Bíblia. Então está aqui, ó. E reinarão para todo sempre. Terminou feliz, né? A história terminaria aqui. E aí eu estou dizendo que eles reinarão. Agora aqui já passou o milênio, depois do milênio, porque eles reinarão durante o milênio. Mas aqui depois do milênio haverá um outro mundo. Viu novos céus e uma nova terra, né? Uma nova ordem de coisas que nós nem imaginamos. Ele vai dizer que não passará de luz do sol nem da luz da lua, né?
O mais já não existe, quer dizer, é um sistema totalmente modificado, que Deus diz assim: eis que faço nova todas as coisas. E nós estamos caminhando para lá. Mas termina com essa expressão: e reinaram para todo sempre. Isso aqui é como se terminou a história aqui. É claro que o que vem a partir daí, do verso 6 até o verso 21, que é o epílogo, né? É assim, o acabamento, né? O coroamento da história, tudo que vai se seguir aí, naturalmente é a palavra de Deus inspirada por Deus. E o que eu quero deixar enfatizado é: a hora de reinar não é agora, né? Então, a igreja tem que se acautelar, porque grande parte da corrupção da igreja aconteceu porque a igreja quis reinar aqui neste mundo agora. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Vai chegar a hora que ele vai ser, mas agora não é. Enquanto que a igreja se enganou, né? A igreja, enganada por Satanás, quis que o reino se tornasse deste mundo, passou a querer ser um governo temporal, se tornou um reino temporal, né? Se tornou um império secular, e deu no que deu, né? Mas essa não é a hora da igreja reinar. A hora da igreja reinar, nós crentes reinar, é quando Jesus voltar. Vai reinar 1000 anos. Depois dos 1000 anos, haverá uma nova ordem de coisas, mais uma mudança, e reinarão para todo sempre. Porque o destino é reinar. Mas pensamos, por isso que Apocalipse diz: ao que vencer, né? E aí, não aceite querer reinar agora, porque Satanás vai tentar oferecer, como tentou oferecer para Jesus, o governo do mundo antes da hora. E muitos têm aceitado, a igreja tem caído nessa. Não, o mundo será uma bênção se a igreja assumir o governo, né? Assumir o governo das nações. Isso não é o ensinamento da Bíblia. A igreja deve fazer aquilo que Jesus mandou, fazer discípulos, uma comunidade de santos, um sacerdócio real, a nação santa. A nação santa, que é a igreja, não é um conceito diferente das nações temporais, mas é um povo santo, né? A igreja tem que ser santo, o mundo não. O mundo dificilmente vai ser santo, mas a igreja tem que ser. E quando a igreja deixa a sua autonomia, a sua unidade para ir tentar socorrer o mundo, acaba se corrompendo junto com o mundo. Porque são duas instituições divinas, né? Cada qual com uma finalidade. A igreja deve cumprir a sua finalidade que Jesus Deus deu. E através disso ela ajudará mais o mundo do que se ela se jogasse lá, né, para tentar salvar uma pessoa que está morrendo afogada. Você se joga, se abraça com ela, morre os dois juntos. A igreja não deve sair do seu lugar de santidade, porém fazer a sua função sacerdotal, intercessora pelo mundo, né? Os homens maus, e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, né? Mas a igreja não deve ser assim. Então não aceite reinar agora. Vai chegar a hora que, na hora de reinar, ele vai dizer: agora é hora de sacerdotal, interceder, né? Se colocar na peça de Deus em favor do mundo que não pode ter acesso a ele.